Hello guys, Teacher Jardel aqui novamente e hoje nós teremos uma aula de revisão sobre os conteúdos estudados durante o terceiro bimestre. Lembrando que as nossas avaliações do terceiro bimestre estão se aproximando, então iremos gravar esse vídeo hoje, não só eu, mas outros professores também, para que vocês tenham conteúdo e vídeos para estudar para as avaliações. Isso servirá como uma ajuda extra, né? Para além das revisões que serão dadas em sala de aula e os conteúdos que já foram passados e explicados, vocês possam ter essa ajuda em forma de vídeo para que no dia da prova vocês tirem um 10, né? Que é o que nós esperamos, certo? E lembrando que em língua inglesa nós estudamos 2 conteúdos apenas. Eu expliquei para vocês que iríamos, estudar e focar nesses 2 conteúdos e que eles iriam estar na prova de vocês. Então, hoje eu irei explicar um conteúdo por vez, certo? Dando algumas dicas, voltando nas explicações e estruturas, o que devemos usar quando formos utilizar esse conteúdo, certo? Então, fiquem atentos ao vídeo, assistam até o final, prestem atenção nas explicações, que assim vocês irão internalizar melhor o conteúdo que já foi estudado em sala de aula, ok? Então, agora nós vamos para alguns exemplos, certo? Primeiro, quem lembra o primeiro conteúdo que a gente viu lá no mês de agosto? No mês de agosto, quando a gente iniciou o terceiro bimestre, nós vimos um conteúdo, que foi o to be going to. E o que é o to be going to? É o nosso futuro imediato. Usamos o to be going to para falar de ações que já estão planejadas e que já foram decididas, certo? E nós temos aqui como estrutura, o que eu expliquei para vocês em sala várias vezes, a estrutura do going to funciona da seguinte maneira. Primeiro nós temos o sujeito, certo? Depois o verbo to be, depois o going to, depois o verbo principal e após isso o complemento. Essa é a estrutura obrigatória do going to. Eu preciso sempre ter essa estrutura bem posicionada para que as minhas frases, para falar sobre um futuro que já está premeditado, que já foi pensado e que irá acontecer, saiam certas, certo? E aí nós temos aqui o exemplo de número 1. E diz assim: I am going to travel next week. I am going to travel next week. E aí vocês podem observar que abaixo de cada palavrinha em inglês eu tenho a tradução em português entre parênteses. Aí nós temos aí I como sujeito, am, verbo to be, going to, que é a repetição, travel, o verbo principal da frase, e o next month como complemento. Lembrando que eu sempre tenho que observar quem é o meu sujeito da frase para colocar o verbo to be corretamente. E nós já estudamos o verbo to be lá atrás, né? Am, is ou are. Dependendo do meu pronome, eu vou colocar o verbo to be correto. Então, prestem atenção no sujeito da frase para saber qual verbo to be utilizar, certo? No próximo exemplo, nós temos outra frase com o going to. E diz assim: You are going to do an exam next month. Certo? You are going to do an exam next month. Podem perceber que eu usei aí outro sujeito, no caso you, que serve para você ou vocês no plural. E aí nós temos o sujeito you, o verbo to be mudou, porque para you eu uso are e não o am, como a frase anterior. Going to, o do, que é o verbo principal, e o an exam next month, que é o complemento da minha frase, que seria você irá fazer uma prova no próximo mês, certo? Então aí eu estou falando de um futuro que já foi premeditado. Essa prova já está marcada e você irá fazer ela no próximo mês, certo? Agora nós vamos ver na prática como funciona e se vocês conseguem, e eu acredito que já conseguem fazer atividades e propostas com o going to. E a nossa prova irá ter esse conteúdo e eu espero que vocês consigam se sair bem. E aí nós temos aí, letter A, e aí tem assim, she, um espaço, play soccer tomorrow.
vocês precisam completar com o que está faltando nessa frase. Observando aí da casa de vocês. O que é que está faltando nessa frase para ela ficar no futuro imediato? She plays soccer tomorrow. Está faltando alguma coisa. Depois nós temos a letra B, que diz assim, they, aí vem outro espaço, buy a new car next week. O que que também está faltando nessa frase? Lembrando daquela nossa estrutura lá do início, lembra um sujeito, verbo to be, going to, verbo principal e complemento, de acordo com aquela estrutura. O que está faltando nessas duas frases para eu falar elas no futuro imediato com going to? Vamos responder elas? E aqui está, letra A. She is going to play soccer tomorrow. Ela jogará futebol amanhã. Percebam que o que estava faltando? O verbo to be, is, porque eu tenho aí um she, que é ela, né? Então eu uso is going to play soccer tomorrow, certo? Na letra B, nós temos they are going to buy a new car next week. Eles irão comprar um carro novo semana que vem. Da mesma forma, estava faltando aí o verbo to be. Percebam aí a diferença, né? Na letra A nós temos is e na letra B nós temos are, tá? Então sempre lembrem de observar quem é o sujeito da frase para colocar o verbo to be corretamente. Então, she is going to play soccer tomorrow. Ela jogará futebol amanhã. They are going to buy a new car next week. Eles irão comprar um carro novo semana que vem. Então, é um futuro que já foi premeditado e que possivelmente irá acontecer, certo? Então, esse foi o nosso primeiro conteúdo que estudamos ali no mês de agosto, fizemos algumas atividades e eu espero que vocês, né, acredito que todos, a maioria fez as atividades, tem escrito no caderno e essa foi uma explicação para que vocês possam, né, se tiver alguma dúvida ainda, possam rever esse vídeo e acompanhar as aulas que ainda terão. Lembrando que nós também teremos a nossa revisão na sala de aula. Então, qualquer dúvida, a gente vai conversando durante as aulas. Vamos para o segundo conteúdo. E aí, após o primeiro conteúdo que foi o Going To, no mês de setembro, né, que começamos a falar sobre as question words, que são os pronomes interrogativos em língua portuguesa. Nós usamos essas palavras para fazer perguntas, certo? E aqui nós temos as principais e mais usadas. Nós temos aí what, que é o que ou qual, where, onde, when, quando, who, quem, whose, de quem, which, o que ou qual, e how, como, certo? Teacher, eu acabei de perceber uma coisa. O what e o which tem o mesmo significado, o que ou qual. Qual é a diferença? Lembra que eu expliquei para vocês a diferença de what e which. O what eu uso para o que ou qual, mas quando a minha pergunta é ampla. Por exemplo, what is your name? Qual é o seu nome? Existem, né, milhares de nomes que eu posso responder. Então, eu não tenho aí uma opção para a pessoa me responder. É uma pergunta ampla, né? What is your name? My name is Vitor. My name is Lidiane. My name is Wesley. Ok? Então, eu tenho várias possibilidades de resposta. O which eu vou usar quando eu tiver opções de resposta na minha pergunta. Por exemplo, what color do you prefer? Black or pink? What color do you prefer? Black ou pink? Qual cor você prefere? Preto ou rosa? Aí eu dei opções de resposta na minha pergunta. Então eu só vou usar o which quando na minha pergunta eu tiver opções de resposta. Certo? Ok. Então vamos ver agora na prática, com exemplo, como usar e quando usar as question words. E nós temos aí, letter A. What is your name? Qual é o seu nome? E o what eu uso para o que ou qual. Então eu usei aí. What is your name? Aquela pergunta básica, né, em inglês. Qual é o seu nome? Where do you live? Onde você mora? Where do you live? Onde você mora? When is your birthday?
When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Então percebam aí, eu uso cada uma delas de modo diferente. Cada uma das question words tem uma função. Qual, quando, onde, como, quem, certo? Então vocês têm e precisam ficar atentos na frase, precisam perceber o que aquela frase está perguntando para usar corretamente a question word. Na letra D e E, eu fiz, né, 2 exemplos para que a gente possa responder juntos e que vocês possam entender aí quando usar. E aí nós temos aí, letra D, um espaço, are you doing? E aí ao lado eu tenho a resposta dessa pergunta. I am reading a book. I am reading a book. E aí vocês precisam observar a resposta para tentar identificar que pergunta seria essa, certo? Então eu tenho aí, I am reading a book. O que é um book? Um livro, né? E aí se vocês perceberem algumas palavras conhecidas, isso facilita vocês, facilita a sua leitura e a sua interpretação da pergunta. Então, pessoal, qual question word eu vou usar na letra D? Are you doing? I'm reading a book. E a resposta é o seguinte, eu estou lendo um livro. Na cabeça de vocês, que pergunta eu faria para obter essa resposta? Quem respondeu? What? Acertou. Muito bem. Quem respondeu what? Acertou. What are you doing? O que você está fazendo, né? What are you doing? O que você está fazendo? I'm reading a book. Eu estou lendo um livro. Certo? Letter E. Is the party? Aí também está faltando a question word para formar a pergunta. E a resposta é the party is tomorrow. Tomorrow eu uso para dizer amanhã. Então aí eu tenho uma resposta com data. E aí eu expliquei para vocês que existe uma question word que eu uso para falar sobre datas, para perguntar a data de alguma coisa. Quem lembra qual é essa question word? Quem respondeu when? Acertou. When is the party? When is the party? Quando é a festa? The party is tomorrow. A festa é amanhã, certo? Então, eu espero muito ter esclarecido algumas dúvidas que vocês ainda tinham, de acordo com o conteúdo que a gente estudou. E eu espero também que assistam o vídeo ou assistam mais de 1, 2, 3 vezes e consigam tirar aquelas dúvidas e venham preparadíssimos para fazer as nossas avaliações bimestrais. Lembrando que nós já estamos aí chegando no fim do terceiro bimestre, então quem ali está naquela corda bamba, precisando de uma nota maior, se esforce, se dedique, venham às aulas, por favor. Quem está faltando, venha às aulas. Nas nossas aulas da semana que vem também iremos revisar na sala e esclarecer as dúvidas. So, thank you very much and see you next week. Bye bye.